esse nosso encontro aqui é para falar um pouco agora sobre as tecnologias digitais, a formação do CRAI e o uso disso nas bibliotecas convencionais. Então, sou Robson Brandão, eu vou apresentar aqui para vocês essa parte falando basicamente sobre dados, que é a minha especialidade. Então, o que a gente pensa quando a gente começou a trabalhar com esse projeto? A gente pensou em capturar todas as teses de doutorado para procurar inovações dentro delas. Então, a gente minerou, foi feito um minerador sobre todos os textos de resumos das teses, né, de processamento, para que a gente conseguisse extrair dali informações necessárias do contexto de cada tese e comparar com outras que já tinham sido pesquisadas. E a partir de então, a gente conseguiu descobrir alguns comportamentos de uma tese com a outra, então seja uma complementando a outra apenas ou inovando pouco. Então a gente se preocupou com isso e resolvemos fazer uma mineração um pouco mais profunda a ponto de conseguir criar aí de fato, ou pelo menos sugerir de fato algo que seja de fato inovação. Começamos então pegando uma base de textos. Essa base é uma base estruturada, ou seja, ela toda colocada com rótulos, né? Então tem rótulos em todos os campos preenchidos. E inicialmente foi feita uma codificação em linguagem R, que é uma linguagem estatística, então foi fácil de cruzar essas informações, tal. Passamos pelo pré-processamento, fizemos toda aquela parte conhecida da área, que é de limpar o dado e fazer o pré-processamento, até chegarmos a termos que são muito fortes entre si, né? Que aí a gente definiu como utilizando n-gramas, né? E nós paramos bem no trigrama, até por questão de processamento mesmo, né? Agora a gente consegue processar com quantos n-gramas a gente quiser quanto a isso. E a gente começou então a descobrir isso e criamos com isso redes de relacionamento entre os termos. É a mesma técnica que a gente usa em rede social. Hoje em rede social, quando você, por exemplo, vai numa cafeteria e toma um café de manhã, você vai lá, pede um moca de manhã e você volta e uma outra pessoa senta naquela mesma cadeira à tarde. De uma certa forma, criou-se um relacionamento entre você e aquela pessoa pelo uso do local comum. E a gente começou em redes sociais, a gente faz muito esse cruzamento para saber exatamente onde está o turnover da mesa, aquelas coisas todas. E para poder comparar, né, as comunidades em si, como elas se conectam. Fizemos isso com os termos das teses, né? E chegamos então à representação através de gráficos, que são as representações de rede, né? Então, basicamente, rede é isso. Daqui a pouco eu volto para as imagens, para que a gente não se prenda, mas para que a gente não se perca aí no contexto. Mas a gente também trabalha com imagens e isso fica para um segundo momento. Para a gente entender bem como que funciona uma rede de relacionamento, a gente precisa de entender assim, existem termos que se relacionam muito fortemente, principalmente nas teses de doutorado da UBON. O que mais se fala, o que muito se fala é em restauração denticária. Há um relacionamento muito forte entre esses termos, né? E é isso que a gente chama de trigrama, porque é um conjunto de 3 termos que se unem, formando assim uma pequena comunidade. As comunidades elas podem ser maiores do que essas aí, mas esse aqui é um exemplo de uma conexão forte. Nós não queremos trabalhar com conexões fortes. Isso todo mundo já trabalha, todo mundo já está fazendo muita pesquisa em cima disso. Então as pessoas elas inovam um pouco em cima disso, muita pesquisa em cima do mesmo termo. Nós queremos coisas novas. Por exemplo, a gente não sabia que a gente precisaria de um iPad até que se criasse um iPad. Então assim, não existia uma necessidade de um iPad. E de repente você não precisa mais de caderno, né? De repente você não precisa mais tem tudo digital no tamanho de uma folha dessa. Então é interessante você conseguir então encontrar relevâncias em termos que não são muito explorados. Essa é a nossa busca, né? Esse é o nosso lema. E aí o que aconteceu? Aí eu comecei a trabalhar com links preditivos, a mesma técnica que a gente usa para redes sociais.
quando a gente vê, por exemplo, comentários que são feitos em redes sociais de um produto, dentro de um site, um comentário ou algo do tipo, a gente começa a criar uma rede daquilo que foi falado e dos produtos que a gente tem no nosso portfólio, produtos ou serviços. E aí, o que a gente faz? A gente faz uma inferência, a gente roda um algoritmo de machine learning que vai procurar por características que façam com que aquela comunidade se comunique com essa. A gente apenas não se conhece, eu não conhecia muitos de vocês, hoje estamos nos conhecendo. Praticamente foi feita aí uma inferência por meio desse convite, né, desse encontro de hoje à tarde. Então, isso daí, o que a gente acabou de fazer foi isso aqui, uma inferência de juntar duas comunidades que não se comunicavam. E é assim que a gente encontra produtos no mercado, no e-commerce. Quando a gente vai analisar um site de e-commerce, a gente pega o comportamento do cliente, que é uma coisa conhecida, mapeia, vê o nosso portfólio de produtos e vê como que esses produtos se encaixam com esses clientes. Então, muitas vezes, um produto inusitado acaba caindo nas mãos de um consumidor novo, que é aquela história do creme hidratante para adolescentes, que foi experimentado com pós-barba e era um produto muito bom. Só que os homens não compravam porque estava numa embalagem não muito adequada. Então eles conseguiram adaptar isso numa outra embalagem, conhecendo isso justamente unindo o comportamento de cliente. E é o que a gente faz. Nesse caso aqui a gente pegou dentística e prótese que tem um relacionamento e pegamos periodontia e endodontia, que também tinha um relacionamento, e foi feita essa inferência, tá certo? E a gente conseguiu, então, com o link preditivo, fazer a união, né, de alguns termos dessas duas áreas. Aqui ainda não está a inovação, aqui está apenas a exploração. É como se você chegasse numa selva e começasse a explorar a mata. Quando a conexão começa a ficar mais profunda, é que a gente começa a ver inovação. Então, se a gente pegar e colocar, por exemplo, nessa parte, onde a gente tem aqui essa mesma cópia, né, a restauração dente e a cárie, e a partir da cárie foi feita uma inferência para o material, né, materiais que são utilizados para tratamento da cárie e tudo mais. E daqui a gente chegar em química, o que significa isso? Que nesse nível de baixo, aí sim está uma coisa mais inovadora, um termo mais inovador. Então, aí a gente conseguiu contato com quem? Com as teses de química, com todo o pessoal de química. Então, a gente conseguiu unir com o pessoal de lá. Então, os trabalhos que são feitos lá começam a fazer sentido para a odontologia aqui, né? Unido. Então, fazendo com que essas comunidades se conheçam. Isso aqui é um Facebook, na verdade, é uma rede social de teses. É basicamente o que a gente está fazendo. Muitas dessas, mesmo assim, muitos termos são esquecidos e abandonados, então ficam algumas coisas perdidas no meio do caminho, que são esses termos que a gente chama de termos isolados. Aqui, essa pessoa, por meio de um especialista de domínio, a gente consegue descobrir se há uma certa relevância para a nossa área ou não. Então, por exemplo, a gente percebeu muito facilmente que a odontologia, apesar de atender muitos pacientes, né, na clínica, a gente não tem nenhum tipo de estudo em cima de triagem. A gente não sabe por onde passam os pacientes e a gente não sabe quais os tratamentos que de fato eles fazem. A gente também não sabe como que é a logística de tudo isso e outras áreas que ficaram isoladas. São pontos aqui que a gente pode ligar de uma certa forma, que a gente está descobrindo. Então, na verdade, ficam sugestões, inclusive, para que alunos que estiverem fazendo uma especialização possam, de repente, ter como tema, né, para um próximo trabalho, que é um trabalho que ninguém tem. Então, ele vai ter certeza que vai fazer uma coisa inédita. Isso também é interessante, né, porque isso causa justamente a sensação aí de inovação, na verdade né? Então, na verdade, quando você passa para esse ponto aqui, desse ponto para esse, você já tem, de fato, realmente uma inovação, que é onde os chineses trabalham bastante. Eles trabalham bem nessa inferência profunda, não simplesmente nessa aqui que é mais, muitas vezes por chute você acaba conseguindo. Aqui já tem uma inferência do estudo mais profundo em cima disso. É isso que faz o minerador, né? O minerador que nós criamos. Nós começamos com uma base como essa, tiramos todas as teses em Excel mesmo. Por que a gente deixou o Excel aqui para mostrar para vocês? Para dizer que dá para começar esse tipo de projeto com uma simples planilha.
né? A gente não precisa de utilizar aí nenhum recurso muito tecnológico para ter essa fonte de dados. Os primeiras versões foi inclusive que gerou a logomarca do CRAI, que foram essa parte onde a gente descobriu basicamente como que os dados eles eram apresentados. A gente queria ver a cara dos termos. E aí a gente, de propósito, foram escolhidos 7 cores, que são 7 departamentos, e a gente colocou como que eles conversam entre si. Claro que a gente não queria criar nenhum tipo de atrito entre eles, queríamos que eles na verdade se conversassem um pouquinho mais, e aí a ideia foi de tentar entender como que é o mapa da Odonto. E esse é o mapa. E a gente percebe aqui que ele tem, né, um centro muito, assim, muito denso, né? Então com muita densidade de pesquisas em cima de algumas áreas, e insistentemente sendo pesquisados, inclusive por vários departamentos, por vários pesquisadores. Então você vê que está bem coloridinho aqui no centro. E algumas esquecidas aqui na ponta, que a gente precisa de aparar, né? Pode ser que sejam termos como esses aqui, que hoje ninguém passou batido, ou aqui embaixo também, né? E a gente está justamente por isso que a gente está chamando atenção para esses termos. Bom, dando um zoom aqui dentro desse centro, a gente começa a pegar alguns termos bastante pesquisados, e deles a gente vai abrindo outros termos, vai abrindo as redes de qual eles se conectam. Não sei se está claro aqui, acho que não está na projeção legal, por causa da cor, do contraste da cor, mas aqui você tem essa bolinha azul se unindo com essa pequena rede, que vai se unindo com outros, assim por diante, né? Então a gente começa dando zoom dentro desses termos, a gente começa a entender como que tudo isso é relacionado entre si. E aqui são os departamentos, né, que a gente tem lá, cada um representado por sua respectiva cor. Então, foi tirado daqui do centro, foi analisado o zoom aqui, e aqui é a parte de fora. Essa parte aqui do zoom dela, ó, de coisas, termos que não são explorados de forma alguma, tá certo? Que a partir daqui que pode ter alguma coisa que seja inovadora, ou que a gente, numa outra rede, de uma outra faculdade, pode ser que a gente tenha alguma comunidade lá que se una com essas, e aí a gente ganha então um laço, né? Cria-se um relacionamento entre elas. Isso que é o objetivo principal. Bom, aquele termo está aqui também, tem um outro termo tirado daqui de cima, né? Que está nesse bolo aqui, ó, dando zoom dele, tudo isso aqui junto, a gente colocou para cá. É que a representação gráfica dele muitas vezes fica um pouco poluída por causa do número de termos, então a gente tem que começar a criar filtros, mas aí essa aqui é a mineração bruta. Qual que é a ideia da mineração bruta? É de não enviesar o pesquisador, para que ele não ficar filtrando para ele, que ele filtre, né? Porque senão a gente acaba conduzindo ele a certas coisas, e aí pode, de repente, cortar um raciocínio que ele possa ter em cima de uma pesquisa que, enfim, fosse mais aderente ao projeto dele. Então a gente deixa ele bruto. É sempre interessante deixar a parte bruta para que cada pesquisador possa fazer o uso dela e lapidar de acordo com a sua demanda, né? Aqui você pega um termo, que foi o termo chave que a gente pegou aqui no meio desses termos menores, que é a triagem, que eu tinha falado lá, que estava totalmente isolada. E aí a gente precisa agora de ver isso, como que a odontologia vai fazer para justamente saber exatamente qual que é o trajeto de um paciente, desde que quando ele chega na clínica até quando ele sai com o tratamento pronto, se é que ele sai, porque às vezes você deixa de ganhar um conhecimento justamente porque ele não termina o tratamento e tudo mais. Então tudo isso é algo que a gente já tem mapeado lá. Se você fizer isso com todas as unidades, a gente vai ter aqui, claro, talvez por exemplo, voltando aqui, né, a gente falou de alguns termos que na área de gestão é muito comum, triagem, logística e etc. Então vai ter muitas teses em cima de logística, em cima de triagens em outras áreas, que vão se ligar aqui com essas, e a partir daqui a odontologia pode usufruir, os pesquisadores poderão então já ter referência de como adaptar isso para cá. Então essa que é a ideia do minerador em si, tá certo? Então basicamente esse, né, o nosso objetivo principal. Aqui na verdade ele está dando outros exemplos,
falando da prótese parcial e de implantes, né, filtrando, dá para filtrar também, né, por alguns termos que você queira procurar e assim por diante, que daria basicamente a mesma característica, né, dos dados. E na prática a gente pensou nesse minerador porque se a gente voltar ao tema que a gente tem aqui, né, falando sobre bibliotecas convencionais, saindo da biblioteca acadêmica, a gente começou a pensar em como a gente pode fomentar o conhecimento de um pesquisador que está no começo da escolha do seu trabalho. Então a gente pegou uma ideia semelhante a essa daqui. Fiz recentemente uma visita na Toyota e vi que em parceria com a USP, com o Senai e outras instituições, eles estão desenvolvendo combustível a hidrogênio. Então, que tinha muito a ver com o que a gente já tinha pescado no nosso minerador. O interesse, por exemplo, de um aluno que chega vamos pegar aí uma biblioteca pública, interessado, por exemplo, em planetas, assim como tem alguns que se interessam por dinossauros, entre outros, né? E ele gosta muito de Saturno, até pela forma de Saturno. Então, foi feita mineração de trabalhos feitos de livros, resumos de livros da área, que falasse sobre os planetas, falasse sobre astronomia, falasse principalmente de Saturno, e foi recolhido algumas informações, como por exemplo, o Saturno é formado de 97% de hidrogênio. O hidrogênio pode ser um campo de estudo se realmente ele gosta tanto de Saturno, por que não estudar então o hidrogênio? E o hidrogênio, por ser um tipo de combustível, pode sugeri-lo a trabalhar numa pesquisa como essa aqui do carro a movido a hidrogênio. O desafio aqui é grande porque ainda é caro o combustível, né? E isso tem que ser muito estudado ainda. Então, você percebe que de uma coisa bem inusitada você vem com uma coisa bem prática dentro do dia a dia. E é isso que a gente gostaria de usar dentro das bibliotecas convencionais. Basicamente é isso. Depois eu posso até falar um plus aqui que a gente já tem na manga, que é algo mais a respeito dessa parte de textos. Mas paralelo a isso, a gente começou também a trabalhar com banco de imagens, né? A Natália, que não está aqui com a gente, ela fez nossa monitora lá, nossa estagiária, ela escaneou, escaneou todos esses moldes, né, que são básicos para prótese, fez alguns escaneamentos digitalizando mesmo a boca de alguns pacientes com scanner digital. E o que a gente fez? Isso aqui é a base, a base de próteses, né, que a gente tem. O que a gente faz quando vai fazer o implante? Parte disso, né, dessas matrizes aí. A ideia nossa era fazer o escaneamento da boca, que é o que a Natália fez, colocar num banco de dados, num banco de imagens, e pegar as matrizes que a gente já tem e fazer um machine learning, na verdade um deep learning, para que ele conseguisse aprender sobre as matrizes e aprender como que está a boca daquele paciente. E no começo era só indicar qual dessas ele deveria usar. A partir do momento que a gente chegou nisso, que já facilita bastante, a gente começou então a falar, então faça a malha toda e já dá praticamente o que seria a prótese perfeita, né? Então, basicamente a gente está trabalhando muito nisso, falta bastante processamento, mas a gente está caminhando para isso. Então a gente está usando aqui prontuários médicos lá do Envelhecer Sorrindo, que é onde tem lá no Odonto um projeto social, e essas bases, elas são, a gente está carregando isso. É claro que todo o tratamento, olha que interessante, todo o tratamento que é feito, as técnicas utilizadas já foram definidas e algumas teses já foram pesquisadas. Então todas aquelas técnicas já foram de alguma forma usadas em teses anteriores. E a gente está trazendo tudo isso para dentro do banco de imagens que a gente está fazendo, né? Sendo assim, a gente tem todo o prontuário médico, as pesquisas que foram feitas referentes àquele tratamento, e vamos ter um modelo pronto de imagens, né, do tratamento da pessoa da prótese. Então essa que é a ideia, né? Quem sabe um dia a gente consiga fazer isso de uma forma bem rápida, a ponto de uma pessoa chegar num horário, sair em 1 ou 2 dias, ou talvez até no mesmo dia, já com alguma coisa provisória de repente, né, de prótese ou coisa desse tipo. Claro que
Tudo isso foi colocado num cofre, foi colocado numa blockchain que a gente, para manter a identidade da pessoa anônima e, né, e todos os dados a gente utiliza, mas a identidade da pessoa em si a gente não sabe quem é. Então isso é que a privacidade é colocada, então a gente faz todo aquele processo, né, de generalização de dados, aquelas coisas todas, de colocar ruído também para não entregar muita coisa e mascarar um pouco essas informações. Então, só que quando a gente chegou nesse momento aqui, a gente falou, bom, a gente tem lá nossos dados estruturados, que são os nossos textos, as nossas teses catalogadas, os nossos dados não estruturados, que são os resumos das teses e mais essas imagens, a gente precisa de uma infraestrutura para colocar. E aí a gente decidiu colocar isso dentro de um data lake, que é, na verdade, para quem não conhece, quem não é da área de tecnologia, imagine que seja um estacionamento gigantesco e onde você possa estacionar qualquer tipo de veículo. Moto, caminhão, avião, trem, faz de conta que é um estacionamento de qualquer meio de transporte. E você não precisa de transformar nada, você deixa todo mundo bruto. Eu não vou transformar o avião em caminhão para poder trabalhar, eu não vou transformar ninguém, eu vou deixar o dado no formato que ele está, porque ele bruto ele tem valor. Eu não quero enviesar a pesquisa do outro. Então o que eu faço? O avião é colocado, o helicóptero, o trem, o caminhão, a moto, o carro e assim por diante. Fica todo mundo colocado num local único e sem ser transformado. Porque à medida que o pessoal de tecnologia da informação começa a transformar, ele faz mais ou menos do jeito que ele acha que está o certo, para caber ali dentro de uma tabela, ou para caber dentro, e acaba estragando o que um pesquisador, por exemplo, poderia ter de riqueza, de informações. Então a gente coloca tudo dentro de um data lake, e esse data lake ele permite que a gente faça toda essa pesquisa, junto com serviços cognitivos, que é o serviço de fala, audição, né, que hoje você tem dentro de ciência de dados, que a gente usa bastante. Então a gente recorda, então um vídeo que você coloca, o sistema assiste e cataloga para a gente o que ele assistiu. Um texto, ele interpreta e assim por diante. Então é a partir daí que a gente está colocando. Então o armazenamento disso é feito dentro de um data lake e a gente está aprimorando isso ainda. Por enquanto ele é um data lake meio que ainda pequeno, né? Não chega a ser tudo isso, mas a gente já está utilizando tecnologia Spark para processar algumas coisas. Então, né, para quem quer ter uma ideia do que é uma tecnologia Spark, é o que permite você fazer multiprocessamentos e em alta escala de dados massivos. Então, é um tipo de tecnologia que quanto mais dados você tem, melhor ele fica. Então, você fala assim, vou colocar pouco dado que é para não gastar. Não, você acaba atrapalhando ele. Então, basicamente é isso que a gente está fazendo. Os dados ficam assim, ó, dentro do processamento. Então, só para mostrar que não fica revelado dados de ninguém. Então, no caso aqui, né, do prontuário médico dos pacientes, então a gente não quer isso, né? E, bom, a partir daí a gente aplica filtros, né, faz toda a mineração e chega de fato a um tratamento final, né, do paciente, documentando toda a etapa do que aconteceu, para ganhar o conhecimento tanto para a clínica, tanto para a odontologia e quanto para o pesquisador aí, né? Esse conhecimento fica para a faculdade, fica para quem está pesquisando também. Então, trabalho incessante aí dentro dessa área. Bom, eu deixei oculto aqui alguns slides, deixa eu colocar, porque eu pensei que não ia dar tempo. E aí, só para a gente poder colocar, aí a gente teve uma ideia bem legal, que foi o seguinte: como a gente está falando de bibliotecas convencionais, a gente usou o nosso minerador. Eu consegui uma autorização para usar ferramentas da OpenAI para usar o GPT-4. E aí o que aconteceu? Eu fiz uma brincadeira com o GPT-4. Aí nós pegamos o seguinte, nós pegamos os resumos de livros que existem por aí, nos catálogos. Vou fazer depois com filmes também, que tem, né, o código lá, todo deles. E nós fizemos mineração, usamos o minerador, usamos o poder do GPT-4, que é o seguinte: o GPT-4, ele tem dados que são do mundo inteiro, mas ele não é especialista nos nossos dados. A nossa base de testes, quem tem somos nós. Ele não tem acesso a isso. Então, assim, uma empresa, quando vai usar um GPT, ela tem que lembrar que o GPT ele conhece tudo do mundo, mas não conhece daqui de dentro. Se a gente conhecer o que a gente sabe dentro do nosso ambiente,
a gente vai ser muito mais poderoso, né? Você primeiro tem que se conhecer para depois sair por aí para conhecer os outros. Então, é interessante. Aí a gente usou essas duas coisas. Então, você imagina que é assim. Tem muitas colunas aqui, eu coloquei até colorida só para ficar mais lúdica, mas é o seguinte, clássicos literários que foram lidos, né, a gente fez um paralelo com fatos históricos, obras de arte que simbolizam e obras atuais, né, obras mais recentes. Então você tem da Ilíada e você tem aqui a Circe, né, que faz parte também que é um livro escrito agora em 2018, que para quem leu esse livro, ele provavelmente tem como indicação literária esse livro aqui, né, da Circe, feito uma literatura num tempo mais contemporâneo. Então, qual que é a ideia? Falando de bibliotecas convencionais, qualquer aluno, estudante ou qualquer pessoa curiosa que chega numa biblioteca aí e fala, não tem nada de novidade, o que você gosta de ler? E a pessoa às vezes gosta de ler um tema, ele pode usar esse minerador para descobrir caminhos, né, tanto da parte da arte, como a gente vai trabalhar com imagem também, como também de história e literatura. Então ele pode pegar termos que ele está lendo, que ele leu no passado e que são novidades, ou ao contrário, né? Você fala assim, poxa, mas isso aqui me remete ao quê? Né? Me remete ao quê? Aí ele pode voltar e pegar um clássico. Fala assim, o que você está lendo aí tem os clássicos, né? Já tem lá, então você pode explorar caso você queira. Foi uma brincadeira que a gente fez recentemente, assim que a gente recebeu a autorização, que fez um formulário imenso lá de o que você vai fazer com esses dados. A OpenAI ela é toda cheia de regrinhas, né, para poder colocar, isso aqui não existe. E aí foi o que a gente estava colocando. Foi só uma brincadeira, isso não estava no script, né? Enfim. Então basicamente é isso que a gente ia falar. Deixar aqui, né, o nosso time, só para que vocês saibam que está todo mundo trabalhando com bastante entusiasmo aí em cima de tudo isso, né? Aqui está a Natália, que não está presente, né? Foi ela que fez todo o escaneamento digital. O João vai falar daqui a pouco, a Beatriz está aqui, enfim, está toda a equipe aqui reunida. E estou aberto a perguntas aí quanto ao uso da tecnologia, se vocês têm algum tipo de comentário, sugestão, críticas, qualquer coisa. Eu queria saber, a mineração